Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, Arapiraca, 12h59. 12h59. Muito bem, seja bem-vindo. Ótima semana para você, começando hoje, dia 11 de março, segunda-feira. Tá voando não, né? Pois é, sensação térmica lá fora. Ou seja, me dá mais 1 quilo aí. No fone. Aí, joia, brigadão, aí tá joia. A sensação térmica lá fora deve estar uns 100 graus, né? Não tá ventando não, né? Pedi a São Pedro aí pra ligar o ventilador, porque, né, tá abafado, o negócio tá abafado aqui. Né? Tome muita água, se você for sair para o centro da cidade, venha com a sombrinha, venha se proteger, use protetor solar, se hidrate direito, afinal de contas, essa secura aí, né, é ruim. Inclusive a umidade relativa do ar também fica ruim pra gente aí. Então tá, vamos lá. Hoje, segunda-feira, a gente vai falar com a Vanessa Oliveira, terapeuta holística, e o assunto é ciclo menstrual e bem-estar da mulher na visão holística. Então, Vanessa Oliveira que está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Saudade de você, faz tempo. E vamos marcar mais vezes, né? Não pode vir aqui por ano, não. Não é que nem surto de gripe, não, que aparece a cada... Né? Não, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo convite, primeiramente. Boa tarde a quem está nos assistindo, ouvindo aqui. Saúde em Foco. Quanto tempo, hein, André? Pois é. Precisamos conversar e fazer umas terapias. Vamos lá. Movimentar energias. Muito bem. Olha só, a menstruação é uma coisa que, na realidade, ela pode ser muito boa para algumas, pode ser péssima para outras, e para nós é terrível. Para nós, os homens, né, Sérgio, Marcão, né? Quando elas estão naquele... Eu não sei você, meu filho, mas eu tenho 2 em casa, que só Jesus na causa, né? Quando estão na tal da TPM, até que é meio brando assim em relação... Um chocolate resolve, né? Mas que elas ficam chatas, meu amigo. Eita, bando de mulher chata. Olha, tu tá ouvindo o Saúde em Foco, tá? Tu é macho, que nem eu. Faz o seguinte, macho. Manda uma mensagem pra cá. 99639. Eu vou inverter o fuso hoje. Tu que é homem, tu é casado com a mulher aí, ela tem TPM. Diz pra mim. 99639-8389. Como é? Algumas ficam um porre, meu filho. Porre. Entendeu? Tem Jesus que aguenta, não. Então faz 99639-8389. Os machos estão convidados aqui a participar desse assunto feminino. Graças a Deus, a gente não menstrua, né? Mas elas fazem isso. Então, a gente vai falar com ela, com a Vanessa, justamente sobre isso, né? Ciclo menstrual e bem-estar da mulher na visão holística. Para quem não sabe, visão holística nada mais é do que observar algo sobre análise do todo, não somente uma parte, uma forma panorâmica de ver. Uma forma de ver tudo, tá certo? Então, essa é uma vivência de forma panorâmica. Vanessa, vamos lá. Como é que a gente consegue sobreviver? A Rita Lee, numa das suas músicas, né? Rosa Choque, ela diz assim: mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra, né? Tem uns caras que dizem assim: aprenda a não confiar numa coisa que sangra 5 dias e não morre. Sangra até mais. Até viu? mais, e não morre. Tem elas que sangram até 8, 10, até 15 dias e não morre, não. Então, pois é. E ninguém quer que vocês morram, não, viu? Pelo amor de Deus. Fique de Sangue de Jesus tem poder. Porque passa, isso aí passa. A Jéssica Maera tá aqui, a Vera Lúcia Caetano tá aqui também. Então vamos lá. Como é que se encontra a harmonia em meio a um processo que às vezes pode ser doloroso e com sintomas físicos, que já é de praxe, e às vezes uns sintomas psicológicos também associados à tal da TPM? Sim, gostei da sua introdução, viu, André? Leveza. A gente tem que encarar esses ciclos com leveza. E aí você traz nesse tom de brincadeira algo que muitas vezes é desconhecido e não é levado tão a sério, tanto pela mulher como para o homem. Então seja muito bem-vindo os homens também para aprender um pouquinho aqui. Conhecimento é sempre muito bem-vindo e é sobre isso que a gente vai entender hoje. Tem muita mulher que não se conhece ainda, André. E aí sofre as consequências e, consequentemente, quem está junto sofre também. Então sofre o marido, o namorado, os filhos,
todo mundo que está do lado acaba também recebendo aí uma carga extra nessa época da TPM. Mas para a gente entender a TPM de fato como ela é, a gente vai começar primeiro entendendo o que é essa questão da menstruação, já que somente o ser mulher tem essa capacidade. Na realidade, Deus, na sua infinita sabedoria, entendeu que a gente precisava, depois de tantas atribuições aí dadas à mulher, de uma válvula de escape. Então, vamos entender a menstruação como essa válvula de escape. Na realidade, todo o corpo da mulher é preparado um mês inteiro, ele trabalha para gerar uma vida, para acolher uma vida. E eu sempre falo para todas as mulheres, eu trabalho muito com a área do feminino, que nós somos sagradas e somos o portal da vida. Ninguém, absolutamente ninguém, pode vir a esse mundo, a esse plano, se não passar por o corpo da mulher, não é verdade? Uhum. E aí é justamente isso que a menstruação ela significa. É todo um preparo de um corpo para acolher uma outra vida. Então, vamos lá pensar. Esse corpo trabalhou e carregou de energia o mês inteiro. Quando chegou no momento de dizer assim, vamos conceber aqui a chegada de alguém, esse alguém não chega, que seria o neném. O que é que acontece? Todo aquele trabalho ali vai embora para a gente começar um novo ciclo novamente para chegar a esse tão dia, que é uma gravidez, que muitas também escolhem não ter e outras por alguma situação física e biológica não conseguem, mas passam por esse mesmo processo, pela esperada dessa vida. Então, quando a mulher está em todo esse processo, esperando essa criança, ela vai ter que movimentar toda uma energia psicoemocional e física. E quando essa vida não chega, quando esse produto que foi produzido não fica, ele tende a ir embora. E com isso, também vai embora toda essa energia que foi carregada no corpo dessa mulher. Nesse momento da menstruação, André, dias antes, a mulher ela começa a se sentir mais cansada, começa a se sentir mais estressada, muitas vezes impaciente, levando até a gente acabar identificando uma certa ansiedade ou deprimir, que é normal. Só que o que acontece? Com a falta de conhecimento, a mulher entende que é uma crise de ansiedade, que é uma possível depressão, porque não se acolhe nesse momento. Então, a gente está aqui hoje para explicar que é necessário ter esse recolhimento do corpo da mulher, pois ela trabalhou o mês inteiro e no dia esperado do bônus não teve. Então, é necessário realmente liberar tudo isso e, consequentemente, passar por algumas fases aí. Uma insônia, uma ansiedade, uma irritabilidade muito grande. E se ela não se percebe, ela acaba desaguando tudo isso em outra pessoa. E aí quem sofre é quem está do lado, o alvo, né? Quem é o alvo? Além de si, um homem, o companheiro de trabalho, a amiga. Então, é necessário desmistificar tudo isso para a gente entender como funciona esses ciclos da mulher, que é diferente do corpo do homem, que não passa por tantos processos e tantas transformações mensais, para que ela se entenda. E a partir disso seja mais saudável, tenha uma vida mais leve e, consequentemente, quem convive com ela também possa desfrutar, né, de dias mais leves. E às vezes a gente brinca assim, né, para trazer as pessoas para nós aqui. Com certeza. Mas às vezes tem companheiros que realmente não entendem mesmo, Infelizmente. né? Infelizmente. Então a gente pode nem chamar uma pessoa dessa de companheiro, Não. né? Porque o cara não entender um processo desse, por exemplo, é preciso você saber o que você tem, Sim. entendeu? E você namora para isso, você noiva para isso. Então, você já sabia, meu filho. Quando você casou, você já sabia, né? Conviveu com a mãe, né? Então, o homem convive com a mãe, ali é uma escola. Ele já está entendendo quais são os processos que ele vai ter. Só que muitas vezes não tem como dissociar isso, a pessoa não tem essa consciência de que mãe é mãe, mulher é mulher. Colocar cada uma na sua caixinha. Mas entender os processos que a mãe também passa. E aí, consequentemente, no seu casamento, você vai ter uma compreensão muito maior do que, de fato, é uma convivência com uma mulher. Tirar um pouquinho de lado a visão de só mãe e enxergar aquela pessoa como uma mulher. Nas suas fases também. É muito interessante também trazer essa compreensão, né, para o homem. E olha só o que a sabedoria ancestral diz sobre a mulher. Nas sociedades antigas, as mulheres é quem eram as líderes das tribos. E isso porque elas tinham útero, não porque geravam filhos, mas porque o ciclo menstrual é uma bússola comportamental, que traz muito conhecimento e poder para a mulher quando ela entende como ele funciona. Imagine alguém completamente conectada com a sua natureza cíclica, conhecendo seu corpo e conectada com a natureza externa. Ela abria a intuição e o conhecimento de uma forma incrível
Então o homem tinha um papel importante nas aldeias e a mulher é quem dava as diretrizes do que a tribo tinha que fazer nos próximos 28 dias. Perfeito. Hoje vivemos numa sociedade patriarcal, ou seja, é liderada pelos homens. Mas nas tribos e nos nossos ancestrais era muito bem assim. Era condicionado todos os chefes de famílias a entender que quem era esse chefe era a mãe. Então a mãe era na época matriarcal, a mulher dominava a sabedoria das ervas, então por isso o nome de curandeiras. As mulheres, elas detinham muito a medicina daquela época, então eram as parteiras, eram as médicas e enfermeiras de hoje em dia, e elas cuidavam de toda a tribo, e o acolhimento materno, que vem da mulher, esse acolhimento ele era geral. Tanto, André, que a intuição ela foi dada somente à mulher. Então, homens, escutem o que as mulheres têm a dizer, para vocês não quebrarem a cara. Pois é. Se vocês colocam a mulher também em um lugar de companheirismo, até numa sociedade, no gerenciamento, né, do financeiro, você vai entender como é o ponto de vista dessa mulher quando se fala sobre novos empreendimentos. Eu não estou falando sobre gastar dinheiro, tá? Eu estou falando sobre empreendimentos. Porque a mulher ela tem esse senso mais aguçado, essa sensibilidade de entender o que dá certo e o que não dá, quando ela está equilibrada. Uhum. É necessário entender que quando a mulher está no seu equilíbrio saudável, na sua conexão com o feminino, ela é sim uma mulher muito sábia, muito intuitiva, e isso ajuda muito nas tomadas de decisões da vida. Uhum. Tem uma mensagem aqui no nosso canal no YouTube, que é a Messia Barros, por isso que eu ri aqui. Ela colocou, olha o que é que ela colocou aqui, Sérgio. A Messia colocou assim: boa tarde, eu estou agora na tal da menopausa, mas fico braba virada no giraia. Olha aí. Pois é, né? Então, assim, são ciclos Sim. que a mulher passa e que nós temos, ela tá na menopausa, os homens têm a andropausa, Isso. tá certo? Mas isso pode chegar mais cedo, pode chegar mais tarde. E olha, tem um negócio interessante aqui. Veja só isso aqui. Qual é a relação que tem a menstruação com a lua? Quem está assistindo a gente aqui, agora quem está ouvindo a gente aqui, a gente pensa que não tem nada a ver. E tem tudo a ver, ó. Sim. Quando dizem que as mulheres são de lua, elas são mesmo. E isso não é um problema. Se você conhecer a fundo o seu ciclo, você vai saber que há 4 mulheres em você durante o mês, cada uma com suas características. Na ancestralidade, a menstruação era chamada de lua, e quando a mulher ganha esse conhecimento, ela percebe as diferenças entre a lua cheia, a lua nova, e assim ela é capaz de organizar a sua semana com programas que favoreçam essa fase. Nos dias da menstruação, nosso corpo pede recolhimento. Perfeito. O que é que acontece? Hoje em dia eu trabalho com as minhas clientes a partir disso. Qual é a lua que ela está, qual a fase que ela está, para ela entender como está o seu processo de produção, seus empreendimentos, seus sentimentos e emoções. O que é que acontece? Ainda hoje existem civilizações que não têm tecnologias, algumas culturas que nem energia elétrica possuem. Por onde é que essas pessoas acabam se guiando? É pela natureza. O homem moderno, a mulher moderna se desconectou muito desse campo da natureza, mas nós somos partes disso. E é necessário entender. Então, a mulher, ela vem com ciclos. Então, essas 4 mulheres que existem dentro da mulher é a lua nova, é a lua crescente, é a lua cheia e a lua minguante. E em cada fase dessa, que geralmente é feita aí de 7 em 7 dias, então a mulher ela entra em ciclos diferentes a cada 7 dias do mês. Ela entendendo em qual lua ela está, ela também vai, André, perceber quando ela está mais sociável, quando ela pode marcar passeios, network, reuniões, incorporação, e quando ela não está voltada para esse lado, ela está mais introspectiva, mais calada, mais na dela. Então, é necessário a gente ter esse conhecimento para que a sua vida realmente se encaminhe em todos os processos. No seu campo amoroso, no seu campo profissional e financeiro é muito importante. Tanto que a biopsicologia fala sobre isso. Tem mulheres que trabalham, médicas, que fazem cirurgias, que entendem que na sua lua minguante, que é na época da TPM, a sua coordenação motora está diferente, a fala da mulher fica diferente. E eu tenho umas questões com a dicção, eu começo a enrolar a língua e atropelar as palavras, e eu percebo qual é essa fase. Então, até para você fazer uma cirurgia, olhe como é interessante. O corte cirúrgico é muito necessário, e se é uma mulher que está fazendo aquilo,
e ela entende a importância de olhar para os seus ciclos, ela também vai ter no seu calendário os momentos que ela está propícia a ser muito mais assertiva, muito mais cirúrgica no seu trabalho. Pessoas que lidam com o público também. Então, a mulher tem dias que ela não quer nem sair de casa, ela está na sua caverna. Tem dia que a mulher não quer nem pentear os cabelos, nem sair de cima da cama. E ela precisa entender que, nesse momento, ela pode querer se cobrar mais, querer dar mais produção, e aí, nesse momento, ela não consegue porque o corpo dela está pedindo para que ela descanse. Tem mais sonolência, e aí isso gera as dores de cabeça, enxaqueca, dor no corpo, porque ela não está respeitando o seu ciclo. Então, torna-se sendo um abuso com o corpo. E aí, quem está do lado sofre também, porque a mulher fica irritada, fica impaciente, quer fazer as coisas e fica meio que amarrado ali, não consegue sair do canto, se frustra, se cobra e, por vezes, ainda entra no vitimismo e quer jogar a culpa no outro. Então, nesse momento da TPM, a gente se coloca muito numa caverna e as sombras, elas se ampliam. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades, mas nesse momento fica mais evidente. Então, aquela toalhinha que o marido deixou na cama, molhada o mês inteiro, ela vai descontar numa lapada só. Ela vai dizer, é hoje que eu pego esse bichinho e eu ajeito ele. Eu não tenho não esse problema. Tem não? Não. De deixar a toalha molhada em cima da cama, não. Mas eu deixo a tampa do vaso aberta. Aí ela fica louca. Né? Mas ela também deixa a porta do box do banheiro aberta. Entendeu? Então fica kits. Cada um tem um toque, né? Uhum. Então, né? Algumas pessoas, né, Sérgio, tu tem esses toques, assim, esse negócio meio louco? Eu tenho. Né? Eu fico louco quando a pessoa entra no banheiro e deixa a porta do box aberta. E ela fica louca quando você deixa a tampa do vaso aberta. Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho, mas ela fica louca, né? Cada casal, cada pessoa tem as suas manias. Sim. Eu nunca deixo eu me enxugo dentro do banheiro, não me enxugo no quarto. Então eu já saio para me vestir. Já saio quase vestido do banheiro. Então nunca vou... É raro, é muito difícil eu deixar uma toalha molhada. Porque eu fui acostumado assim quando eu era criança. Então... Tudo é hábito, né? Tudo é hábito, né? Por aí. Tem um negócio aqui. Como é possível adequar isso com a rotina de trabalho, casa, filhos? Perfeito. Primeiramente, vamos entender quais são as fases. A primeira fase, que é a fase da menstruação, é quando o sangue vem, de fato. Essa você pode considerar como lua nova. Então, entendam, mulher. Aqui a gente não está falando sobre a lua do céu, tá? Mesmo ela tendo toda essa... influência, a gente sabe, por exemplo, André, que as marés, elas ficam cheias com a lua cheia, certo? Sim. Então, ela magnetiza. A lua, ela tem essa potência de magnetizar as águas da Terra. E nós somos feitos de quê? 80% água. Então, a lua não tem como ela não também chegar a influenciar no corpo humano. Ela chega muito. Então, por isso que se fala sobre o psicoemocional com a influência da lua, porque ela amplia tudo que está dentro de você, está guardado. Então, ela traz uma maré cheia nessa época. A mulher na lua nova, ela está menstruada no seu momento de sangramento, que são geralmente de 5 a 7 dias. Tem mulher que menos, depende muito, cada corpo é um corpo. E depois de passar desses 7 dias, que nessa lua nova, ela está na fase de se recolher. Falam muito nas antigas tradições e culturas que é a época da bruxa ou a época da anciã. Ou seja, ela está ali guardada nos seus mistérios, ela está voltada para o dentro. Porque o feminino, ele é muito interno, a mulher é muito sentir. E o homem, ele é ação, ele é o trabalho, ele é o ir lá e fazer, é a porta da casa para fora. O homem é a busca, a mulher é mais o interior. Então, nesse momento, ela está muito mais interiorizada com ela. Se ela não se dá essa pausa e respeita isso, ela está indo contra a sua essência. Então, a mulher se torna uma mulher adoecida, né? Desequilibrada. Então, nesse momento da fase da lua nova, ela está nessa menstruação. Passados 7 dias, ela entra em outra fase, que é a fase da lua crescente. Então, a mulher ela está muito mais ativa, com uma energia muito maior. Ela acorda cedo, ela treina, ela limpa a casa, ela faz aquela faxina, ela faz o almoço, ela cuida do marido, da família e ainda dá conta do trabalho fora. Então, ela está ali para jogo, ela está fazendo tudo que pode. Só que nesse momento, André, da fase crescente, da lua crescente, que a mulher já está se colocando para fora de casa, ela precisa também entender que a intuição dela está muito aguçada nesse momento, né? Então, tudo que acontece é necessário ela estar escrevendo quais são os sonhos que ela tem. Porque, como eu disse anteriormente, a mulher é um portal da vida. Então, a mulher, ela é um corpo extremamente espiritual. E aí vem os avisos, vem os sonhos, e tem mulheres que não se atentam a isso, e depois, quando vai lá e faz alguma coisa que deu errado, ele disse, eu sabia que isso ia dar errado. Toda mulher aqui, falem aí, mulher, se vocês já não tiveram um aviso e uma intuição muito forte, e que quando não escutada se arrependeram. Mulher tem isso.
vem de fábrica já. E aí, nesse momento de lua crescente, ela tem que estar fazendo os planejamentos de que tudo que ela vai trabalhar durante o mês na sua vida. Eu vou fazer novos investimentos, eu vou fazer empreendimentos, enfim. E aí vem a outra fase depois da lua crescente, que é a lua cheia. A lua cresceu e ela está na sua maior proporção. Nesse momento, ela está a mãe materna. Então, você vai ver que a sua filha e a sua mulher está mais sensível, mais amorosa, mais atenciosa, cuidadosa. É um momento que a mulher ela está voltada para o materno, para os outros. Então, a empatia aumenta. A mulher está muito mais dada, muito mais servidora. Então é por isso que quando tem lua cheia, vocês ficam tudo derretido, né? Olhando para a lua, que coisa linda, pois né? É. A mulher ela tem uma ligação muito forte com a lua. Muito, muito forte. Quem bem soubesse, perceberia, e os antigos já perceberam isso, né? Os orientais, eles usam muito a energia positiva e negativa, que eles associam a mulher e ao homem. Uhum. E a mulher, ela é essa energia negativa, não de uma forma ruim, mas de uma forma mais fria. É uma energia yin, então ela é a energia de dentro, a energia do homem é a da ação. Aí é muito ligada ao sol. Então, o homem é visto como o sol e a mulher como a lua, e os dois se completam. Uhum. Então, na energia da lua cheia, essas mulheres elas estão muito mais maternas, e depois vem para a lua minguante. E a gente sabe que no céu é assim que funciona. Então, a fase da lua cheia ela começa a minguar, a lua começa a diminuir. Nesse momento, a mulher está querendo voltar para casa, voltar para dentro. Então, é um momento que sim, ela vai se resguardar mais, o corpo dela vai estar mais cansado. Vai ficar mais introspectiva. Muito mais introspectiva. Então, se ela não respeita esse tempo dela, ela não respeita essa convivência com ela mesma, ela sofre as consequências. E aí, a tal da TPM. Essa TPM é quando a gente não escuta o nosso corpo. E aí, o nosso corpo ele tem que doer, ele tem que gerar doenças para que você olhe para ele. Então, é como eu sempre falo para todo mundo, doenças e dores são mensageiras. Olhe para isso. Por que seu útero está doendo, que está causando cólica? Uhum. Porque você não está se respeitando. Uhum. Vamos lá, quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que sempre assiste aqui o Saúde em Foco no sítio Capim, muito obrigado. E a Dilza no sítio Oricuri, em Atalaia, também sempre está ouvindo o programa, muito obrigado. Compartilha, pega o link aí no NN Play e compartilha com a família, com os amigos, né? Muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, eu vou pro intervalo, mas na volta, Vanessa, ó, o Fagner tá dizendo aqui, a minha tá na lua da raiva. O Vitor tá aqui também, né? Pois é uma coisa séria esse negócio de menstruação e de TPM, tensão pré-menstrual. Mas, aí a galera que tá em casa pode pensar assim, mas peraí, André Pepes, eu tô no método sem parar, eu não menstruo. Vamos aprender hoje. Tem um método que a mulher vai ao seu ginecologista, ele vai prescrever, não faça isso em casa sem orientação médica, tá? Você vai tomar o anticoncepcional e simplesmente você não menstrua. Eu quero saber o que é que vai acontecer, porque se elas menstruam e tem essa TPM, quem se ferra é nós, né? E quando elas não menstruam, fica lá, né? E o que é que acontece quando a mulher resolve interromper esse ciclo, que poderia ser uma coisa boa, como você bem falou aqui, sim, destrinchou todas as fases da lua. Quando a mulher interrompe isso, será que tem uma interrupção também no holístico? A gente vai saber depois do intervalo. Você quer participar? 996398389, manda sua mensagem para cá. Você, homem que sofre com isso, claro que você não menstrua, né? Mas a sua mulher menstrua. Se você sofre com a menstruação dela, manda mensagem para cá, diz pra gente como é que é viver, como é que você aguenta, né? Se você tem que comprar chocolate também, qual é a chantagem dela para você ficar de bem com ela nesse período aí? É assim. Todas elas têm uma manha. Né? Algumas gostam de chocolate, outras gostam de outras coisas. Então fala, quais são os desejos esquisitos que ela tem? Elas têm. Geralmente elas gostam muito de chocolate nesse período. E vou até perguntar a Vanessa porque essa relação do açúcar é tão importante para as mulheres quando elas estão aí na tal da tensão pré-menstrual. Intervalo, a gente volta já já. Saúde em Foco, na Rádio NN. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é ciclo menstrual e bem-estar da mulher na visão holística com a terapeuta holística Vanessa Oliveira. A gente está aqui para falar sobre isso. Perguntava, Vanessa, antes do intervalo, quando a mulher resolve interromper o ciclo menstrual. Sim. Porque isso é possível hoje, Isso. né? É possível ter um método chamado Sem Parar. Ela vai ser orientada pela sua ginecologista, pelo seu ginecologista, e aí ela vai ficar sem menstruar. O que é que isso pode causar? Você acha que isso é benéfico ou não, ela interromper esse ciclo? Vamos lá. Eu, como mulher, pela experiência que eu tive, eu já interrompi ciclos e eu menstruava geralmente uma vez ou duas vezes no máximo no ano. Eu passava 3 meses, 6 meses tomando anticoncepcional e com essa mesma intenção. E aí, na época que eu procurei a médica, a ginecologista, ela disse que era super tranquilo, que podia fazer. Segundo a medicina, André, não existem efeitos, né? Não existe, na realidade, problemas quanto a isso, a interromper. Mas na visão holística, você está indo contra a natureza. Porque se não fosse para você menstruar, você não menstruaria, concorda? Uhum. Então, assim, se você está interrompendo o ciclo natural do seu corpo, alguma coisa você vai ter que colher lá na frente. E aí eu percebi essa semeadura e na hora da colheita, né? No meu caso, queda de cabelo, estresse, ansiedade, não respeitava o corpo, queria treinar com o mesmo peso sempre, queria fazer os mesmos esportes. Mesmo estando na época da menstruação e não menstruando, o meu corpo entendia. Porque existe um relógio biológico, existe uma programação. Então, por mais que o seu corpo não sangre, mas no relógio, nessa programação da mulher, ela está naquele momento na sua lua minguante, ela está na sua TPM. E aí, o fato de eu não perder esse rendimento nos esportes, por exemplo, e na produção, não significava que o meu corpo não sentisse. Então, com o passar do tempo, com a idade chegando, após os 30, a mulher vai sentindo isso. Como eu tenho sentido mais, o peso, ele vem com o tempo. Na situação da mulher, por exemplo, que não menstrua mais, que já passou da sua época da menopausa, ou por algum motivo hormonal, ela não está passando por esse ciclo, mas ela ainda tem a sua lua interna. A mulher ela não deixa de ser mulher porque não menstrua. Ela continua, sim, tendo esses seus ciclos internos. E é necessário a gente entender esses ciclos
para que a gente possa colher os bons frutos de cada um deles. Então, a mulher, a anciã, como se fala nas antigas culturas, que no caso é uma mulher 50 a mais, 60 a mais, ela ainda tem o seu período de lua. Então, ela também vai passar por a sua fase crescente, pela sua lua minguante e voltar novamente para esse ciclo no próximo mês. Então, lembrando, mulher, de 7 em 7 dias, você está entrando num ciclo diferente e você precisa olhar para isso com mais carinho. Enxergar esse momento. Qual é a fase que eu estou? Por que é que eu estava tão irritada semana passada? O que era que estava acontecendo? E aí, quando você vai pontuando tudo isso, você vai entendendo. Então eu fui mais explosiva, eu fui mais enérgica nesse momento, porque eu estava nesta fase. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar próximo mês? E isso vai trazer uma harmonia tanto para a vida da mulher, como para a vida com quem convive com ela, né? Vai passar por uma forma mais leve por cada ciclo. Tá, tem outra coisa aqui importante. Qual a relação disso tudo com as doenças ginecológicas? O que é que acontece? A gente fala muito, eu falo muito do feminino ferido. A mulher, quando ela não está olhando para suas capacidades e habilidades que são diferentes do homem, ela não está se enxergando como uma mulher, como um ser que tem suas programações diferentes, o campo dela de reprodução vai adoecer. Então, por exemplo, uma mulher que passou por um abuso muito forte, um abuso sexual ou alguma coisa do tipo, ela guardou ali um trauma nela. Não tem como a gente passar por uma situação dessa e dizer que tudo foi ressignificado dentro dessa mulher, porque o corpo ele guarda, né? Existe aí a memória RAM do corpo, então ele guardou aquele momento, aquele trauma. O que é que acontece? Mulheres que têm candidíases recorrentes, mulher que tem problema com policisto, com problema no ovário, mioma. Quando você vai verificar a vida dessa mulher, ela está com o seu feminino ferido. Então, teve processos dolorosos com outras mulheres, com mãe, teve aí uma situação de um abuso, de uma violência, qualquer situação onde trouxe essa dor que está gerando essa doença, com certeza é problema emocional por trás disso. Então, a raiz de um problema como uma candidíase, como o mioma, como o policisto, ele não é somente físico. O físico, na verdade, ele está sendo manifestado por uma doença que começou no campo emocional dessa mulher. E você, quando você fala isso, me vem algumas coisas na minha cabeça aqui, que é o seguinte: existem doenças psicológicas que elas se manifestam no corpo, por exemplo, a falta de perdão. Isso. As pessoas amarguradas, as pessoas que guardam rancor. Você pode ter raiva, ter estresse, você tem. A questão é você pegar cuidadosamente, guardar aquilo numa caixinha. Já pensou um sentimento ruim que você tem por alguém? Eu tinha um sentimento ruim por uma pessoa, né? E eu consegui me libertar disso, sabe? Eu esqueci isso. Tanto é que eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com ela, não preciso ter nenhum tipo de relacionamento com ela. Mas assim, deixei aí. Sim. Né? Deixei aí. Por quê? Porque, na realidade, quando você perdoa, na realidade, o grande beneficiário é você. Com certeza. Não é o perdoado, Sim. é quem concedeu. Justamente. É quando você se libertou daquela... aquela pessoa... Eu não preciso falar nem nome, entendeu? Para não me trazer... Porque a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Se o traste ou a traste não te traz esperança, eu não preciso nem falar o nome dele. Com certeza. Daquela alma cebosa. Entendeu? Eu sou assim. Sim. Eu penso desse jeito aqui. Então, tipo, não quero mais relacionamento e acabou, pronto, acabou. E segue sua vida, eu sigo a minha. Isso. Agora, eu não vou ficar aguardando, porque você não merece que eu dê meu tempo, do meu precioso tempo do dia todinho, pra eu pensar em você, meu amigo. Tá bom, mas não se irrite. Tem a morena linda em casa pra pensar nela, eu vou pensar em tu? E aí, na visão holística, se fala muito sobre isso também, André. Por quê? Porque os sentimentos, eles são vistos como água no corpo. Então, as más águas acumuladas, ou seja, más emoções, vão lhe trazer doenças nas suas células. Vão lhe adoecer o corpo. Então, é como eu falei antes, toda doença, toda dor, ela é vista como uma mensageira. O que é que essa dor aqui está me mostrando? E o seu subconsciente está lá guardadinho, tudo que aconteceu. Uma situação de um desapontamento, uma mulher que passou por um problema físico ou emocional, com o seu companheiro, com alguma pessoa da família, isso acabou acontecendo com que eu guardasse no meu subconsciente e eu trouxesse isso em forma manifestada no meu corpo.
Então, a mulher, ela traz muito o poder da criatividade e da criação. Afinal de contas, é ela que gera uma vida. Então, ontem, por exemplo, numa palestra, eu estava falando para mulheres e eu disse, se você não está gerando vida, e eu não estou falando sobre bebê aqui, eu não estou falando sobre criança, eu estou falando sobre gerar empreendimentos, gerar uma casa que, na verdade, se torna um lar, gerar uma convivência boa com outras pessoas, você não está usando o seu útero. Você não está usando o que Deus lhe deu, que é para reproduzir. A mulher, ela multiplica. André, se você der carinho à sua mulher, você recebe em dobro. Disso eu tenho certeza, para sua filha também. E pensa num negócio bom? Agora, se você fizer uma raiva, faça só um, ela vai lhe dar 10. Eu não quero não, viu, Valéria? Ela já tá aqui, falando aqui, já botou aqui, alma cebosa. Ó, a Silvana de Campo Alegre, ela diz assim, boa tarde. Uma semana antes da minha menstruação vir, eu fico com um mau humor horrível. É normal? Não é normal. E aí eu vou explicar. Como Silvana. Né? Silvana, esses 7 dias, a gente fala sobre a época de recolhimento, porque é a sua lua minguante, ou seja, você está voltando para dentro, para casa. Se você ainda está na mesma pegada, no mesmo ritmo, trabalho, e eu sei que é difícil desacelerar com tantas demandas do dia a dia, mas se você não faz uma pausa estratégia de dizer assim, após o almoço eu vou dar uma descansada aqui, eu vou permitir que o meu corpo relaxe um pouco. Durante o dia eu vou tomar um chá, por exemplo, de camomila, que é uma dica muito boa, porque é uma erva feminina. Calmante. Tá maravilhoso, porque ele traz a energia da mãe, da madre. Então a mulher está se sentindo acolhida naquele momento. Vai uma dica, Silvana. Óleos essenciais também. Perfeito. Óleo essencial de Lang Lang. Inclusive, eu até apelidei ele de óleo da deusa. Eu trabalho com óleo essencial. Mulheres, qualquer coisa no meu direct lá no Instagram. Eu faço a manipulação desse óleo essencial justamente para cuidar do feminino daquela mulher que é estressada, que está irritada, que é chorona. Então, o óleo Lang Lang, o gerânio ou um chazinho de camomila, nesse momento, para você é perfeito. Porque aí você não vai ficar tão estressada quanto vem, irritada, porque isso são as suas sombras. É tudo que está guardado durante o mês inteiro que você está colocando para fora. Porque o seu corpo, nesse momento, ele está se libertando e se livrando de tudo. O sangue, ele não é à toa, André. Ele vai pegando toda a movimentação energética que aquela mulher recebeu durante a semana, durante o mês inteiro. E aí vamos lá para os processos energéticos. Uma energia negativa vindo de alguém. Uma energia negativa de um ambiente pesado, de um ambiente de competição, de pessoas reclamonas, de mal olhado, de inveja, de tudo isso aí que não é bom. Que a gente sabe que existe, não tem como tapar os olhos para isso. Aquela mulher, ela recebeu como imã. Então, nessa época da menstruação, ela está fazendo a autolimpeza dela. A mulher, ela é autolimpante. Ela está limpando tudo aquilo que ela está carregando. Então, nesse momento, se você não se respeita, não para olhar para isso, você não tem como sair dessa roda de samsara, né? Desse ciclo de todos os meses estar adoecendo, estar brigando, estar tendo conflitos sem necessidade. E aí não se percebe, porque nesse momento você está agindo só pela emoção. O seu racional, ele quase não existe. Você está totalmente emotiva. Então, é um copinho com água que você vai fazer uma tempestade lá dentro. E aí vai vir os conflitos de relacionamento, principalmente. Mulher também, que é muito compulsiva, geralmente, nessa época, se arrebenta no chocolate. Come muito fast food, depois está reclamando que está acima do peso, que a pele está feia, que o cabelo está caindo. Ou então, gasta o cartão todinho do limite. E aí depois entende por que é que eu comprei tanto sem necessidade, que são as compulsões, né, de compra, e aí acaba se tornando uma pessoa endividada. Então, veja, uma coisa tem muito a ver com a outra. Porque nesse momento ela agiu pela emoção, querendo preencher um vazio emocional, ela se jogou no externo. E nesse momento a mulher é totalmente interior. Então, é de fato se amar. É amor próprio. Tá falado aí então, Silvana. Ó, tem outra coisa também aqui. O ciclo mostra muita coisa. Por exemplo, quando desregula, quando tem mais ou menos sangue, ele dá sinais de como foi seu ritmo de vida. A menstruação não é somente uma limpeza física, mas emocional, energética e espiritual. Se você teve um mês com muito estresse, trabalhou demais, não se respeitou, não olhou para você, não olhou para o seu corpo, pode precisar fazer essa faxina antes, por exemplo. Perfeito. Porque o sangue, na realidade, ele também é água. Então, são a lágrima do corpo da mulher. Então, a mulher que ela não se pausa para chorar, que muitas vezes ela precisa, mas ela quer ser forte, ela quer ser a guerreira, dar conta de tudo. E a gente sempre foi criado entendendo que chorar é sinônimo de fraqueza e não é. Isso vem de emoções humanas, né? Isso todo mundo precisa, é necessário. Para quê? Para a gente transbordar, desaguar tudo as tais das más águas
que estão no seu corpo. Então, a menstruação, ela também é isso. Imagine se uma mulher que é 100% emocional, ela se torna uma mulher muito racional, ela não para olhar para isso e ela não menstruar. Ela é uma bomba relógio. Em algum momento, ela vai explodir, seja por meio de um câncer no útero, de um câncer na mama. Por quê? Porque guardou mágoa, guardou raivas, ódios, passou por cima da sua necessidade para acolher a necessidade de outras pessoas. Então, a medicina diz que não menstruar não tem problema. E aí eu vou contra a medicina. Tem problema sim. Se você não menstrua, olhe para isso. O que é que está acontecendo com os meus hormônios? De onde é que está vindo isso? Por que é que eu estou interrompendo o ciclo natural do meu corpo? E uma mulher que perdeu o útero, por exemplo, é outra situação. Aí foi necessário, é para resguardar, para proteger. Mas uma mulher que menstrua normalmente, naturalmente, ela não tem necessidade de estar fazendo isso. Na realidade, ela precisa parar e respeitar o corpo. Tá, um abraço aqui ao Vitor, que está aqui assistindo a gente aqui, a dona Vera Lúcia Caetano, doutora Midian Novaes, dizendo parabéns pela entrevista. Aliás, gente, a doutora Midian Novaes, ela vai estar atendendo amanhã, o dia todo, lá no Sindicato Rural, no centro de Arapiraca. Largo Dom Fernando Gomes, número 26, ela é clínica geral e vai estar atendendo com a gente aí, tá? Daqui a pouco a gente coloca aí, Sérgio, Marcão, a rede social da doutora, da Vanessa, terapeuta holística, tá bom? Doutora, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Em relação, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, e em relação à menopausa? Sim. Como é que se comporta a visão holística em relação à menopausa? A mulher está parando de menstruar. Vamos lá. Em uma visão holística, se fala que a mulher tem 3 fases. Além das fases da lua e das fases das estações, ela também possui 3 fases, que são a tríplice. É a mulher criança, é a mulher na sua fase adulta e a anciã, ou seja, a mulher que parou de menstruar, ela já está sendo vó, por exemplo, e ela é vista com mais sabedoria. Essa mulher, ela tem toda a sabedoria de uma vida, né? De um cuidado aí com as vidas também. Então, nesse momento que ela não menstrua mais, ela ainda continua sendo essa mesma mulher feita de ciclos, só que com muito mais sabedoria, muito mais maturidade. E aí o autoconhecimento, o respeito. Não é à toa, André, que a gente vê que as nossas avós, as nossas ancestrais, elas tinham as sabedorias diferentes. Hoje você sente uma dorzinha de cabeça, corre numa farmácia para comprar um paracetamol, uma dipirona. Quando não, ainda quer mais substâncias, né? Com cafeína, com não sei o quê, enfim. A minha avó dizia, toma um chazinho. Ela sabia que aquela planta tinha um poder curativo. Minha filha, toma um chazinho. Minha filha, toma um banho de água fria. Então, faça um escalda-pé. Tome um banho de erva. Porque ela entende que essa sabedoria ancestral que está se perdendo, infelizmente, tem muita mulher ainda resgatando isso e que bom, ela é necessária. Então, nesse momento que a mulher parou de menstruar, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher madura, só que ela precisa passar esse conhecimento adiante. Se ela não teve conhecimento para ela, como é que vai passar adiante? Verdade. Né? Então, é necessário ela entender que nesse momento ela não parou de ser mulher, como muitas vezes na nossa sociedade é colocado, que mulher tem prazo de validade, que eu acho isso ridículo, um desaforo com a mulher. Né? Tem movimentos aí que dizem que a mulher depois dos 30 ou quando ela não está mais tendo filhos, ela é inútil. Isso é totalmente errôneo. Estou aqui para dizer isso. Fico revoltada quando eu vejo uma mulher falando sobre isso, né? Lutando contra a sua velhice, lutando contra a sua maturidade. Isso é necessário a gente pontuar muito isso também aqui. Então, a mulher parou de menstruar, ela não deixou de ser mulher. Ela ainda continua nesses mesmos ciclos que a gente já falou. Perfeito. Inclusive, só para reforçar o que você está falando aí, eu tenho uma de 40 em casa e não troco a minha de 40 por muitas de 20 que eu conheço por aí, tá? É só para fazer constar aqui, porque a gente percebe que tem uma geraçãozinha aí que realmente... É um absurdo. Merece ser descartada mesmo, né? Precisa nascer de novo para ver se nasce com uma coisa boa dali. Porque, né... Eu não vou comentar muito não, senão eu vou começar a ser achincalhado aqui. Mas essa é a minha opinião e eu não sou candidato a nada. Eu já disse aqui, não vou ser, não sou candidato a nada, não serei. Mas a minha vida inteira eu dei muito valor. Sabe, quando você... quando eu fui morar em Brasília, eu estava falando para vocês aqui, eu aprendi a apreciar mulheres vestidas, bem vestidas. Sim. Desde quando eu voltei, faz 25 anos que eu voltei de Brasília e vim direto para Arapiraca.
Então, eu comecei a achar muito mais bonito. Eu estive em Brasília, estive em Goiânia, a apreciar as mulheres mais bem vestidas que eu podia ver, porque o clima faz jus a isso, Sim. que lá é frio. Tem as estações e frio é frio mesmo, né? E aí, porque no Nordeste, não estou desrespeitando ninguém, tá, gente? Não estou sendo xenofóbico. Eu nasci aqui, eu gosto de Alagoas, gosto de Maceió. Eu só não gosto de muita coisa que acontece por aqui. Como qualquer pessoa do Brasil não gosta de algumas coisas que acontecem na sua região. Que eu não sou obrigado a gostar. Eu também não vou declinar aqui, né? Mas, por exemplo, no Nordeste a gente está muito acostumado a ver bunda, né? Pessoas seminuas passeando, né? Não é isso aí? É o símbolo do Brasil, né? Pois é. Só que lá não. Lá você vê as pessoas muito bem vestidas. Eu já via pessoas de saia e de terninho, né? Aquele sobretudo. Então, vi goianas lindas. Parece um desfile de moda, viu, gente? A Goiânia parece um desfile de moda. Você vai assim pro centro da cidade, você diz, para ali, bota um banquinho e diz, uma de mulher bonita da pé. Entendeu? É cada cor linda, tudo vestida. Não tem ninguém... É porque nessa visão, André, está destacando de fato a beleza da mulher e não somente o corpo. E tem um detalhe. Não está objetificando, né, a mulher. E tem um detalhe, né? Quando a pessoa é um adolescente que vai usar uma roupa curta, beleza, tá na fase, Tá pode na usar. fase, aproveite, que o Aproveite, tempo passa. vai passar, né, Eduardo? Vai passar. Eu tenho uma em casa de 16 anos, ela Sim. veste, ela gosta, tá na fase. Mas a minha filha vestir é um negócio daquele com 25 anos, meu filho, né? Vai chegar um momento que ela vai dizer assim, peraí, não é para isso mais. É a maturidade chegando, né? Não é para Daquela isso fase. mais. É igual, eu estava falando com um amigo aqui antes de você entrar, e a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente estava comentando sobre uma certa situação. Ele falou assim, André, eu tenho medo da minha esposa morrer. De eu ficar sem ela, porque eu não sei, cara. Tá louco? Como diz um amigo meu lá de São Paulo, o bagulho é doido, bicho. E é mesmo, né? Vanessa, eu quero te agradecer aqui. Eu que Foi agradeço. muito bacana ter você aqui, Eu que esclarecer agradeço. isso, para trazer à luz aqui alguns assuntos que podem ser até polêmicos. Está aí na tela, tá? Quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Me sigam, qualquer dúvida, estou no Instagram. @ Vanessa Terapeuta _, tá Isso. certo? É isso lá. Lá tem um link, você vai ter a experiência de muitas pessoas que são transformadas aqui através dos atendimentos da Vanessa, né? E a minha esposa tá me corrigindo aqui, dizendo o seguinte, a Lana, que é a minha filha, não veste roupa curta não, viu? Não tô falando que ela veste roupa curta não, tô falando que ela veste roupa da idade. Sim. Própria da idade dela. Ela é uma teenager, como dizem os Sim. americanos, né? A gente chama aqui de aborrecente, né? É adolescente, tá bom? Vanessa, muito obrigado Eu que mais agradeço. uma vez. Muito obrigada, Deus André. abençoe você. Amém. A nós e obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Valéria, né? Sim, Senhorita digníssima de André Pepes, um abraço. a primeira dama. Primeira dama, sim. E a todos que nos acompanharam. Sejam muito bem-vindos a esse espaço aqui. Gostaria muito de agradecer. Mais uma oportunidade. É muito bom a gente levar conhecimento, né? Há pessoas que, de fato, erram pela falta do conhecimento, Venha pela mais ignorância. vezes. Muito Venha mais obrigada. vezes. Agradeço. Amanhã eu vou receber a doutora Alexandra Nogueira, da Bicho de Patas. Olha o tema na tela aí. Câncer em pets. Diagnóstico precoce salva vidas. Ela é médica aqui da Bicho de Patas e a gente vai estar falando com ela sobre esse assunto. A importância do diagnóstico e do acompanhamento regular para a detecção precoce do câncer em pets. Se você tem um pet como eu e gosta dele, então tome conta, porque senão eles podem ter essa doença terrível também, que podem acometê-los. A todos uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau.